O Senhor colocou um tema no nosso coração para hoje, que é gerando pela fé. Diga, gerando pela fé. Então, a fé a Bíblia diz que a fé é a certeza, ou a substância, ou o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Você não está cansado de ouvir isso, mas você já ouve muito isso. Se estiver cansado, tem alguma coisa errada. Que a palavra de Deus não nos cansa. Não devemos cansar de ouvir as mesmas coisas. Paulo disse que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Mas Deus sempre tem algo novo. As verdades da palavra, elas são as mesmas sempre. Mas o Senhor, Ele é infinito em sua grandeza, em seu tamanho, em sua magnitude. Então Ele sempre tem coisas novas para nós. Às vezes a gente pensa que já chegou no topo, já chegou no máximo, ou já chegou em um lugar onde a gente não consegue mais ser ajudado, onde não há nada mais que possa ser feito por nós. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é infinito em poder, é infinito em grandeza, e Ele pode e quer te surpreender. Ele pode e quer fazer de você um outdoor da bondade dele sobre a terra, para que os outros possam ver através da minha e da tua vida que Deus é bom, que Deus é poderoso, que o nome de Jesus liberta, que o nome de Jesus salva. Mas tudo isso a gente vai experimentar através da fé. Eu li um livro essa semana de Dr. Paul Yang-Chu, que já está com o Senhor. Ele partiu para o Senhor há pouco tempo, mas ele era pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Uma igreja em um país que não tinha uma tradição cristã, que não tinha muito menos uma tradição pentecostal. Que é pentecostal? Nós que cremos na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que trouxe dons. Então a igreja pentecostal é uma igreja que crê nas manifestações dos dons do Espírito Santo. Então imagina um país que não tinha uma tradição nem cristã, quanto mais pentecostal. E dentro de um país como esse, ele conheceu a palavra de Deus, ele tinha uma origem budista, mas ele conheceu o nome do Senhor Jesus, se converteu a ele e começou a gerar pela fé muitas coisas. Começou a gerar pela fé. Ele pastoreava um pequeno grupo, e ele muito pobre, ele sem recursos, as pessoas que ele pastoreava também muito pobres, e ele totalmente dedicado à palavra, dedicado à igreja. E naturalmente ele se via como alguém muito pobre, mas espiritualmente ele já era rico, porque Jesus se fez pobre. E quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu sou rico nele, independentemente daquilo que eu tenha, independentemente daquilo que eu possa ver na minha carteira, eu sou rico. E ele, sendo rico, ele não se enxergava ainda como tal. Mas ele viu na palavra que coisas poderiam se manifestar através da fé. E começou a declarar uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira para que ele pudesse sentar em casa. E ele começou a crer sobre isso e orar, pedir ao Senhor. E certa vez, em um tempo de oração, o Senhor disse a ele: eu não tenho como te dar o que você está me pedindo. E ele: Senhor, por que não? Ele disse: porque você está pedindo algo muito aleatório, muito amplo. Você precisa ser específico na sua fé. Você precisa gerar as coisas de uma forma específica. Então ele foi pesquisar, viu o modelo de bicicleta que ele queria, viu o modelo de escrivaninha que ele queria, com o material que ele queria, viu o modelo de cadeira que ele queria, com o material que ele queria, e começou a declarar aquelas coisas se manifestando para a vida dele. E ele chegou para o grupo que ele pastoreava e ele disse: olha, eu consegui a bicicleta, a cadeira e a escrivaninha. E as pessoas disseram: vamos lá na sua casa, que eu quero ver. E ele disse: Senhor, e agora? Que não se manifestou ainda. Eu creio que eu já recebi, mas ainda não está lá. Como a gente vai fazer? E aí as pessoas foram com ele, quando chegaram lá, não viram nada. E ele disse: não, eu estou grávido dessas coisas. Essas coisas estão sendo geradas. E aí começou a se espalhar que o pastor estava grávido. E as pessoas dizendo: olha, o pastor parece que está meio perdido, ele disse que está grávido.
E aí ele disse que chegava na igreja e alguns jovens, jovem é uma benção, né? Chegava e colocava a mão na barriga dele. E aí, pastor, está com quantos meses? Que o senhor está grávido, que o senhor está gerando. Você está querendo saber se aconteceu, né? Você é crente, viu? E se manifestou do jeito que ele creu. A bicicleta do jeito que ele queria, a escrivaninha do jeito que ele queria, a cadeira do jeito que ele queria. E aí ele teve uma experiência com Deus, uma experiência de fé. Ele percebeu que a fé poderia gerar coisas. Então ele começou a declarar crescimento para a igreja dele. E a igreja começou a crescer. Então ele começou a gerar pelo Espírito 1000 membros novos por ano. Pediu ao Senhor e depois ficou declarando pelo Espírito. E começaram a chegar os 1000 membros, 1000 novos membros por ano. 1000 novos membros por ano. E ele disse, o Deus que pode gerar para mim 1000 novos membros por ano. E aí alguém pode dizer, tá, por que quantidade? E certa vez ele já pastor de uma grande igreja, chegou para uma reunião com outros pastores. E um dos pastores disse a ele, o Senhor já tirou de nós essa pressão por números, essa pressão por crescimento. E ele disse, na verdade, o que vocês perderam foi o amor por vidas. Foi a compaixão por vidas. Porque como eu posso ficar satisfeito em uma igreja com pouca gente, se tem tanta gente lá fora morrendo sem Jesus? Se tem tanta gente lá fora morrendo e indo para o inferno por não conhecer o poder que há no nome de Jesus? Então quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de recursos, quando a gente fala de um prédio grande, meu irmão, não é por vaidade, é por salvação, é por amor por vidas, é por pessoas sendo alcançadas, é pela tua casa sendo alcançada, os teus parentes sendo alcançados, os teus vizinhos sendo alcançados. E aí ele disse, o Deus que pode me dar 1000 membros novos por ano, pode me dar 1000 novos membros por mês. E começou a chegar 1000 novos membros por mês. E na época que ele escreveu esse livro que eu li, A Quarta Dimensão, a igreja dele tinha 55 mil membros. Mas foi uma igreja que chegou a 1 milhão de membros. Em um país que não tinha tradição cristã. Coreia do Sul. Aí alguém olha e diz, mas o bairro que eu moro é pobre. Mas o bairro que eu moro é muito religioso. Mas o bairro que eu moro, as pessoas são dadas a outras religiões. Ei, no bairro que você mora, o nome de Jesus tem o mesmo poder que em qualquer outro lugar. Ei, na tua casa, o poder que há no nome de Jesus se manifesta da mesma forma que se manifesta em qualquer outro lugar. Mas nós precisamos aprender a gerar pela fé as coisas, a crer e receber aquilo que a gente está crendo. E essas coisas se manifestarem em nossas vidas. Ribeiro, aumenta o tempo aí, porque a gente se estendeu aqui no começo. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, versículo 1 também. Vai dizer assim, no princípio. Essa é a primeira expressão que existe na Bíblia, no princípio. Criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a gente para um pouco aqui. A mesma Bíblia também diz que nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Foram criadas todas as coisas. A Bíblia também diz que ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Então, quando nós lemos aqui no princípio, esse princípio aqui não se refere só a um tempo específico. A gente pode dizer no princípio do culto. E você pensa, 7 horas, quando começou o louvor, quando começou a música a ser tocada aqui, para criar ainda mais um ambiente de unção. Nós somos o ambiente da unção, mas existe um ambiente coletivo,
onde a unção é considerada, onde o louvor é considerado. E essa unção, ela se manifesta trazendo cura, trazendo libertação. No louvor, nesse tempo de ministração de louvor, que não é um tempo para dar uma margem para as pessoas chegarem para começar a palavra. No louvor, onde nós adoramos, onde nós entregamos. No louvor que você chega cedo para participar desde o início, para você estar nesse ambiente, considerando essa presença. Então ele diz aqui, no princípio, esse princípio aqui se refere também ao próprio Jesus. No princípio, ou seja, nele, em Jesus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, em Jesus foram criados o céu e a terra. Ele é a base de tudo, ele é o que sustenta tudo. Lá em Hebreus, vai dizer no capítulo 1, versículo 1. Projeta aí, por favor. Hebreus 1, 1. Vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele, quem? Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebe que não é pelo poder da sua palavra, mas pela palavra do seu poder. A palavra, ela carrega um poder. A palavra, ela gera as coisas. E na palavra, Jesus é a própria palavra. Na palavra, em Jesus, Deus criou os céus e a terra. Então, sem Jesus não existe vida. Sem Jesus, nada vale a pena. Sem Jesus, qualquer recurso que alguém tenha, qualquer sucesso que alguém tenha, não vale nada. Porque Ele é a base de tudo. Ele é o que sustenta tudo. Ele é o que sustenta o universo. E a Bíblia diz aqui que a terra, porém, estava. Ela não era, ela estava. Uma condição momentânea, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Aqui a gente também pode entender a palavra incubando. Ele estava guardando, ele estava gerando, ele estava esperando a palavra. O poder estava lá, o Espírito Santo estava lá, pairando, incubando, preparando algo para ser gerado, mas esperando a palavra para trazer à existência as coisas que não existiam. A palavra, ela gera coisas que não existem. A palavra, ela transforma o que já existe e ela traz à existência o que não existe. O que está faltando na tua casa, o que está faltando na tua vida, a palavra de Deus, dita por você, pode gerar tudo aquilo que você precisa. Pode gerar a salvação que você precisa, pode gerar os recursos que você precisa, pode gerar o emprego que você precisa, o que você precisar, a paz que você precisa, a alegria que você precisa, o descanso que você precisa, a libertação que você precisa, é a palavra que gera, é Jesus que gera através da sua palavra, mas a palavra precisa estar na nossa boca, a palavra precisa ser proferida por nós, para que as coisas venham à existência. E no versículo 3, disse Deus, diga, disse Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então o próprio Deus, Ele que é a base de tudo, Ele que é a fonte da existência de tudo, Ele precisou falar para as coisas acontecerem. Disse Deus, haja luz e houve luz.
Então Deus, Ele gera as coisas através daquilo que Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a mesma palavra que trouxe a existência é a palavra que mantém existindo. O que é que eu vejo muitas vezes? Alguém recebe um milagre, alguém recebe algo que estava crendo da parte do Senhor. Ela declara certo, ela crê certo e aquilo vem à existência. Mas depois se levanta qualquer circunstância diferente daquilo que ela estava querendo. E ela começa a falar diferente daquilo que ela falou anteriormente. E ela começa a perder o que ela já tinha recebido. Por quê? Porque a palavra que cria é a palavra que sustenta. Mas existem pessoas que criam através das palavras, mas que também destroem através das palavras. Cuidado com cada palavra que sai da tua boca, porque elas vão gerar vida, mas também podem gerar morte. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Você vai comer daquilo que você disser. Você vai comer daquilo que você disser. Você vai comer daquilo que você disser. Você vai viver o que você disser. Você vive hoje aquilo que você disse ontem. Você vai viver amanhã aquilo que você diz hoje. Aí o que acontece? Alguns cientistas descobriram que existe poder nas palavras. E criaram ferramentas de confissão positiva, de declarar e acontecer. Os coaches fazem muito isso. Aí eles fazem isso. Aí nós que pregamos a palavra, falamos do poder da palavra. Aí um desavisado vem e diz, isso é um evangelho coach. Não, os coaches é que imitam a gente, não é a gente que imita o coach, não. Desde Gênesis as coisas foram criadas através das palavras. E hoje continua fazendo assim. Hoje continua acontecendo assim. No versículo 6, diz, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No versículo 9, disse também Deus, você vê que tudo que Ele está criando, Ele está falando antes. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Percebe que aqui, Ele não criou algo, Ele organizou algo que já havia sido criado. A água já existia, a porção seca já existia, mas Ele disse, agora se ajuntem as águas e apareça a porção seca. Ou seja, a porção seca já existia, o continente onde nós pisamos. Se você olhar para o mar, e eu tenho olhado bastante ultimamente, glória! Se você olhar para o mar, você olhar para o horizonte mesmo, você não vê um fim. Você vê um fim do mar, mas não vê algo segurando. E quando você vai estudar geografia, você percebe que existe uma curvatura na Terra. Existe um poder que chamam de gravidade, que puxa todas as coisas. Esse poder faz com que a gente possa andar. Esse poder faz com que a gente também caia, se a gente desequilibrar, porque ele puxa para baixo. De onde vem esse poder? Disse Deus, haja separação. E Deus falou. Se você coloca um copo de água, você vê a água plana ali. Mas quando você olha numa proporção maior, existe uma curva na água. E aí os terraplanistas dizem que a Terra é plana. Mas isso é outra discussão. Existe um poder sustentando todas as coisas. Existe um poder que criou e existe um poder que sustenta. Existe um poder que organiza. O que é que precisa ser organizado na tua casa? O que é que precisa ser organizado na tua vida? O que é que precisa ser organizado na tua família? E o que é que você está esperando para organizar essas coisas falando? O que é que você está esperando para dizer, haja paz no meu lar, haja paz no meu casamento, haja liberdade na minha vida? O que é que você está esperando para organizar as coisas com as suas palavras? Se Deus, que é Deus, para organizar as coisas, Ele falou, o que é que está faltando para você falar as coisas, para que elas se organizem na tua casa? O que é que está faltando para você falar para o teu marido? Quebrar toda a influência de vício, de qualquer coisa que o afaste de Deus, de você falar isso dentro de casa. O meu marido não tem jeito. O meu pai não tem jeito. O meu filho não tem jeito. Não.
o meu marido é um homem santo, a minha mulher é uma mulher santa, os meus filhos são do Senhor, os meus filhos vão crescer a cada dia em saúde, em prosperidade, e cumprirão cada um dos seus dias sobre a terra, viverão cada um dos dias do Senhor aqui na terra. Eu declaro fertilidade nesse lugar. Fertilidade. Coisas sendo geradas. Essas coisas são bebês também. Não é que eu estou chamando bebê de coisa não, entenda. Bebês sendo gerados. E coisas físicas sendo geradas. Sendo geradas. Mas a gente precisa ser intencional nisso. Eu tenho muita coisa escrita. Eu trabalho nos melhores lugares através da minha profissão. E usufruo das melhores escalas e melhores gratificações. Isso era a confissão que eu fazia. Ó. Aí hoje alguém me vê vivendo isso. Aí diz, é peixe. Ele tem um peixe. Ele conhece alguém. Conheço alguém. Sou filho de alguém. Sou filho do dono de tudo. Sou filho do Deus Todo-Poderoso. E eu falei e veio a existência. E eu falei e veio a existência. Há um tempo eu estava com um carro que não tinha teto solar, mas quando chovia, parecia que estava chovendo dentro. Também não era conversível. Mas eu acho que ele já tinha sido batido e parece que não foi muito bem ajustado o vidro. E aí a chuva dentro. Eu botava o pé. Onomatopeia. Barulho pisando na água. Mas eu confessava, eu ando nos melhores carros. Eu possuo os melhores carros. Alguém pode dizer, pra que isso? Pra que isso? É muito melhor vir de Carpina pra cá, cultuar o Senhor, num bom carro. Se existem bons carros, por que os filhos de Deus não vão usufruir deles? Mas uma mentalidade pobre impede alguém de usufruir das coisas boas que o Senhor tem para elas. Porque elas pensam que não é para elas. Pensam que não são merecedoras. Ei, nós merecemos o melhor, mas não é pelo que nós fizemos, é pelo que Jesus fez por nós. Se eu deixo pago para você, olha, vai aqui do lado e come uma pizza lá, tá pago. Aí você vai lá. Não, eu queria tomar um Guaraná. Não, mas está pago para você. A pizza com Guaraná, com tudo que você quiser, até a sobremesa já está pago. Não, mas eu sou humilde, eu quero só o Guaraná. Isso é humildade ou é tolice? Para não dizer burrice. Não, meu irmão. Usufruir de menos do que aquilo que Deus deixou preparado para mim e para a tua vida não é humildade. Humildade é usufruir do melhor, entendendo que não é por causa de mim, é por causa dele em mim. E gerar as coisas através da fé. Gerar as coisas. No versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Aí pula lá para o 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi a única coisa que ele disse, agora a gente vai fazer. E aqui eu tenho uma ideia de trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, que é a palavra, que é o princípio, e o Deus Espírito Santo, que estava incubando a terra. Agora os três se reúnem. E é dito, agora vamos fazer o homem. Tudo ele criou falando. Mas agora isso, ele disse, agora a gente vai colocar a mão na massa. Mas mesmo assim, antes ele disse, agora a gente vai fazer algo. Agora a gente vai fazer o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No original aqui, o conforme a nossa semelhança, pega essa base, você vai celebrar ainda nessa noite. Mas pega essa base. Porque não é... Quando a gente celebra aqui, quando a gente pula, quando a gente canta, quando a gente dança, não é para te animar, não. Você se anima e é bom, mas não é para isso. É porque primeiro a gente coloca a palavra. A palavra gera fé, porque a fé vem pela pregação e a pregação da palavra. Isso gera fé. Quando eu estou cheio de fé, eu digo sem duvidar.
E quando alguém diz, sem duvidar, aquilo que ele está dizendo, vem à existência. Mas não é só dizer por dizer. É dizer baseado na palavra. Porque dizer por dizer, os coaches dizem. Mas a gente diz baseado no poder certo. No poder de Jesus. Porque não é apenas o que ele vai fazer. É principalmente quem ele é. É principalmente a comunhão com ele. É principalmente a mudança que ele gera na minha vida. Não é o que ele pode produzir para mim. Mas ele quer que tenhamos uma vida abundante e próspera. Para que a gente possa alcançar mais gente. Para que a gente possa viver aqui na terra o que ele preparou para nós. E aqui ele disse, olha, vamos fazer o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A expressão conforme a nossa semelhança, ela quer dizer que ele opere como nós operamos. Tal pai, tal filho. Você já viu aquele filho que ele começa a crescer e ele anda igual ao pai, ele fala igual ao pai, ele tem um jeito, os trejeitos do pai, que você olha para o filho, você vê o pai no filho. Deus disse, olha, vamos fazer ele, tal pai, tal filho, do jeito que a gente é, ele vai ser também. Do jeito que a gente opera, ele vai operar também. E como é que Deus opera? Chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem, e elas passam a ser. Gerando as coisas que precisam ser geradas através da palavra. Organizando as coisas que precisam ser organizadas através da palavra. É assim que Deus opera. E é assim que nós fomos criados e preparados para operar também. Em seguida ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Abençoar. Tem uma explicação para essa palavra que diz, é autorizar para prosperar. Autorizar para dar certo. Deus colocou uma programação no homem para que tudo que ele fizesse desse certo. Eu posso... Tem os programadores aqui, tem o pessoal da tecnologia, tem Túlio ali atrás, tem Igor, tem alguns outros aqui. Eu posso criar um software, eu posso criar um programa, um aplicativo, e eu programar ele para algo. E o programador, ele manda sobre o programa. Por quê? Ele cria um código ou algo assim que quando eu faço algo, eu clico no ícone, vai abrir uma parte específica que já foi programada para abrir. Quando tocar aqui, isso vai acontecer. Ele foi programado para isso. Por mais que eu tenha um aplicativo e eu queira fazer algo diferente, não tem como. Porque o que fica aqui é o que foi programado para estar. Nós fomos programados para prosperar. Nós fomos programados para gerar as coisas através das palavras. Não adianta tentar mudar isso. Ah, eu não creio nisso não, tem problema não. Vai acontecer desse jeito, crendo ou não. Eu não creio no poder das palavras não, não tem problema. Você não vai usufruir das benesses disso. Mas o que você disser, você vai viver, acreditando ou não. O que você disser, você vai chamar a existência. Agora, para gerar coisas, eu preciso ter fé. Para gerar coisas, para incubar coisas, para engravidar de coisas, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar que aquilo que eu digo vai vir à existência. Lá em Marcos, no capítulo 11, eu quero te pedir para abrir lá no versículo 22. Marcos 11, 22. Volta um pouquinho, no versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. O que é que aconteceu antes? Jesus passou com os discípulos, viu uma figueira, foi lá pegar o fruto. Não tinha fruto. Ele disse, ninguém jamais coma fruto de ti. Depois eles passaram pela manhã, versículo 20, e viram que a figueira secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Então, primeira base, a nossa fé é em Deus. Outra coisa, que aqui no original diz, tende a fé do tipo de Deus. O que é fé? É a certeza. É Deus dizer e saber, ter a certeza que algo vai acontecer. Aqui Jesus, que é o próprio Deus,
caminhando em figura humana, que é a própria palavra encarnada. Ele diz, olha, tenha fé em Deus, tenha fé do tipo de Deus. Eu não falei? É claro que ia acontecer. Tenha fé em Deus. Porque, versículo 23, em verdade vos afirmo que se alguém disser, você sabe que Jesus não mentia, né? Então por que ele diz em verdade? Ele está dando uma ênfase. Olha, preste atenção no que eu estou te falando. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, primeiro, eu tenho fé em Deus. Quais são as bases para gerar coisas? Primeiro, ter fé em Deus. Diga, ter fé em Deus. Depois ele vai dizer, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Eu assisto as coisas na velocidade 2. Aí às vezes eu vou falar na velocidade 2, aí eu lembro. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então a segunda coisa é eu dizer e não duvidar. Diga, dizer e não duvidar. Então, primeiro, ter fé em Deus. Segundo, dizer e não duvidar. Aí, depois disso, ele vai dizer que, por isso vos digo, tudo quanto é oração pedirdes, crede que recebeste. Então, primeiro, tenho fé em Deus. Segundo, eu digo e não duvido. Terceiro, eu creio que recebi. Ah, pastor, mas como assim creio que recebi? Eu estou orando para uma vaga de emprego. Hoje é domingo de noite. Ninguém vai ligar para mim domingo de noite. Mas eu já recebi o que eu estou crendo. Eu já me alegrei pelo que eu estou crendo. Eu já consigo perceber aquilo que eu estou crendo. Aquela salvação na família, aquela libertação. O que for que você esteja crendo, você recebe aqui. Não é quando chega na tua mão. Às vezes a gente espera, não, quando eu receber, eu vou me alegrar. Não, você já recebeu. Aí você recebeu, aí porque eu recebi no reino do Espírito, algo vai se manifestar no reino natural. Primeiro eu recebo pela fé, depois eu recebo naturalmente. Depois eu vejo, depois eu pego, depois eu sinto o cheiro. Mas primeiro isso acontece no reino do Espírito. Primeiro isso acontece pela fé. E nessa história, nesse livro que eu mencionei, do Dr. Po Yang Shu, ele fala que existem 4 dimensões. Quais são as 3 dimensões primeiras? É tudo aquilo que a gente vê. Está em 3 dimensões. Existe um comprimento, uma largura, uma profundidade. Tudo está dentro de 3 dimensões. Mas existe uma 4ª dimensão, que é uma dimensão espiritual, que domina sobre o natural. Então tudo que vai vir à existência naturalmente, primeiro vem à existência espiritualmente. Então você pode gerar espiritualmente aquilo que você está crendo. Você pode engravidar daquilo que você está crendo. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que está sendo gerado. Senhor, obrigado porque eu já recebi, porque eu já tomei posse. E eu sei que está sendo gerado no reino natural. Aquilo que pela fé no reino espiritual eu já recebi. Diga sem duvidar. Diga sem duvidar. Fale sobre os seus empreendimentos. O Senhor tem me trazido palavras sobre isso ultimamente. Empreendimentos, empreendedores. Ei, empreendedor, fale sobre o teu negócio. Engravide de negócios. Engravide de crescimento. Engravide de prosperidade. Engravide de negócios altamente lucrativos. Uma das minhas confissões, eu sou um imã para negócios lucrativos. Eles sempre aparecem para mim e eu sempre tenho grandes lucros. Isso é uma confissão. Depois veio a realidade. Depois começou a acontecer o que eu faço dá certo, onde eu coloco a mão dá certo, onde eu coloco a mão prospera, onde eu coloco os pés eu possuo. Moro nos melhores lugares, possuo os melhores. Quanto tempo eu confessei isso? E alguém podia dizer, oxe, o carro do menino, rapaz. Doidou. Carro chovendo dentro do carro. Mas eu já estava num grande carro. Eu já estava num excelente carro. Eu ia dormir, eu colocava um vídeo antes de dormir. Colocava um vídeo de um carro bem legal, o cara filmando o carro assim. Aí
Eu imagino o celular entrando no carro assim, filmando, né? Porque foi assim. Aí eu fazia para Adriana: amor, olha o carro. Aí como se eu estivesse filmando. Só filmar para a gente postar. Mas eu não posto não. Aí eu como se eu estivesse filmando o carro. Aí alguém diz: oxi, rapaz aí, doido, tão novinho, rapaz. Bichinho. Mas sendo gerado, sendo gerado, sendo gerado, sendo gerado. E eu podia sentir o cheiro, eu podia tocar no couro. Sendo gerado, sendo gerado. Quanta coisa a gente gerou. E aí a gente começou a vir para o Janga, passar aqui na frente. E a gente viu esses prédios aqui. Isso aqui é um bom lugar para a gente morar. Pertinho da igreja, a gente pode ir andando. Aí, Adriana, eu vou morar aqui no último andar. Passou o tempo, amor, vamos se mudar parcialmente para o Janga. Falou com a corretora, foi olhar. Ó, tem 3 apartamentos para vocês olharem. Olhou um, olhou outro. Aí olhou um no último andar. Aí negociou, viu que a melhor negociação era o do último andar. As melhores condições eram do último andar. Aí a gente foi para o último andar. Aí de lá eu consigo ver o lado do Janga, todinho pro lado de lá. Aí eu vou para a varanda, levanto as mãos, digo: o Janga é do Senhor. Eu declaro: esse condomínio é do Senhor. Eu declaro muita salvação nesse lugar, muitas pessoas sendo alcançadas pela palavra nesse lugar, muitas pessoas sendo libertas nesse lugar. Eu declaro a juventude do Janga se rendendo ao Senhor. Eu declaro um grande templo para o Verbo da Vida Janga nesse lugar, onde o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido, onde pessoas vão vir, vão se converter, vão ficar. Eu creio num prédio com 800 metros quadrados de área construída para caber as pessoas que vão chegar por um tempo, porque depois vem outro maior. Eu declaro esses jovens aqui que ficam pela orla se convertendo, conhecendo ao Senhor Jesus. Por que no último andar? Porque tem uma visão mais ampla. E eu consigo ver condomínios aqui por trás, na rua de trás. Eu consigo ver e declarar esses condomínios, muita gente sendo salva. Em cada condomínio do Janga, em cada casa no Janga, pessoas sendo salvas. Em cada condomínio do Janga, um grupo de conexão do Verbo da Vida Janga. Por que Verbo da Vida Janga? Porque eu sei que quem vem para cá recebe uma boa palavra. Mas é Jesus que salva, não é Verbo da Vida Janga não. Que cada igreja faça as suas confissões, que cada igreja alcance pessoas, que cada igreja, pessoas cheguem para ser salvas também. Mas eu sou daqui, você é daqui também. Então gera pela fé, não gera apenas salvação, gera também transformação na tua casa, nas pessoas que estão com você. Gere pela fé, engravide. Volte para casa hoje grávido. Homem e mulher, grávidos. E olha que não tem ideologia de gênero aqui não, viu? É grávido no espírito. Grávido. Tô grávido. O que é que você está crendo? Começa a gerar. Eu quero chamar o grupo de música. Comece a gerar. Comece a gerar. Comece a gerar. Comece a falar. E na mesma passagem, no mesmo contexto, versículo 24: por isso vos digo, tudo quanto é oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. 25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Estava tão bom até agora, pastor. Eu estava ficando tão animado de engravidar. Agora vem esse papo de perdoar. Mas é o mesmo contexto. Não dá para eu tirar não. Antes eu pudesse tirar, né? Ia ser mais confortável. A Bíblia não é dividida em capítulos e versículos. Isso aqui é só para facilitar que a gente encontre. Imagina eu dizer: olha, abre lá, procura lá aquela parte que diz: ai não, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Mas é o mesmo contexto. Quando estiverdes orando, ou seja, eu vou orar, eu vou gerar algo pela fé. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, algo para ser gerado pela fé, eu preciso estar com o coração limpo. Eu não posso ter mágoa no meu coração. Então, se tem mágoa de alguém, perdoe.
reconcilie-se. Eita, pastor, o senhor tinha dito perdoar, mas reconciliar. Mas a reconciliação é a prova do perdão. Não, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Cada um na sua. Não, meu irmão. É perdoar e amar. A fé opera pelo amor. Então, sem amor, não existe fé. A fé, eu poderia dizer que é como se fosse a água. Imagina a água. A água rega as plantas. A água hidrata você. A água hidrata você. A água é o melhor regulador térmico que existe. Tem alguma coisa quente, você faz o quê? Bota na água, ela esfria mais rápido. Tá com febre? Toma um banho frio. Oh, que delícia. Toma um banho frio para baixar a temperatura. Funciona. O carro, existe um sistema de arrefecimento, onde a água circula pelos dutos, trazendo um resfriamento ao motor, para manter uma temperatura certa, para que aquele motor trabalhe. Então a água mantém tudo funcionando. A água chega na tua casa, você liga a torneira, a água aparece. Mas sabe que a água não aparece ali? A água chega ali porque teve dutos que levaram aquela água até ali. Então a fé é como se fosse a água, vai trazer vida, vai trazer hidratação, vai trazer um cheiro agradável. E antes do culto você toma aquele banho, e aí você levanta a mão e o irmão do lado não cai. Se ele cair é unção, não é outra coisa. Então a água faz tudo isso. Mas se não tiver os canos para a água chegar lá na tua casa e você tomar aquele banho antes de vir, a água não vai chegar. Então água sem encanação para levar, ela vai fazer lama. A fé sem os dutos do amor para fazer a fé chegar no lugar que deve chegar, não vai funcionar. A fé opera pelo amor. Então, quer ter grandes resultados de fé? Tenha grandes resultados de amor. Ligue para aquela pessoa que você está intrigado e faça as pazes com ela. Diga, meu irmão, me perdoe. Mas é ela que está errada. Não tem problema não. Ande em amor. Não, mas eu estou certo. Se eu lhe contar a história, o senhor vai ver que eu estou certo. Por isso é perdão. Ela não merece, por isso é perdão. Se ela merecesse, era só justiça. Você só ia estar sendo justiça. Só ia estar sendo justo. Ela merece, aí eu perdoo, eu estou sendo justo. Não, mas ela não merece, aí eu perdoo. Aí é perdão. Aí é amor. A gente merecia. Jesus abriu mão de tudo para vir para cá, morrer por mim e por você. Eu não merecia não. Se você merecia, vem aqui, coloca a mão na minha cabeça. Eu quero aprender com você. Hoje eu sou merecedor pelo que ele fez, não pelo que eu fiz. Eu posso ir e comer a conta que já está paga, porque ele pagou. Nós precisamos andar em amor. Quer ter resultado? Tem alguma área travada na tua vida? Observa se tem alguma área que você não está andando em amor. Tem alguma área com pouco resultado? Observa se tem alguma área que você está deixando de andar em amor, está deixando de perdoar. Ei, não deixa, meu irmão, alguém ter o controle da tua vida, do teu resultado. Porque se eu deixo de perdoar, eu deixo aquela pessoa ter o controle do resultado da minha vida. Quando a gente perdoa, a gente liberta alguém que está numa prisão. E aí a gente vai ver que quem estava na prisão era a gente. Alguém disse, libere perdão para soltar aquela pessoa que está presa. Não. Você libera e você solta. Aí quando você vê, oxe, era eu que estava lá dentro. Certa vez eu estava trabalhando no carnaval. E aí alguém cheio de influência maligna veio do nada e começou a discutir com uma pessoa que estava comigo. E o cara ficou estressado, discutiu ali, quase vai para briga de fato. O cara foi embora. Eu cheguei para ele e disse, ei, tu conhece ele? E eu conheço esse cara. Eu disse, pronto, tu não conhece ele. E por que tu estava discutindo com ele? Oxe, ele veio e me chamou de otário. Aí eu disse, tu não conhece ele, então ele também não te conhece. Não, conhece não. Aí eu disse, por que ele te chamou de otário? E eu sei. Aí eu disse, ele não te chamou de otário não.
Ele chamou de otário um cara que ele encontrou na rua. E o cara foi tu. Aí, de quem é a tua paz? Aí ele, sabendo que eu sou crente, ele não é crente, ele é de Deus, né? Eu disse, não, a tua paz é de quem? Não é de Deus, não. A tua paz é de quem? E nem ouvindo uma pergunta do show do milhão que tinha. Qual fruto é ressecado para fazer ameixa seca? Ameixa, uva, passa ou abacaxi? Aí o cara disse, eu pulo. A tua paz é de quem? É minha, né? É tua. Mas agora a tua paz é dele. Porque tu deixou ele levar a tua paz. Um cara que tu nem conhece, que está cheio de cachaça, cheio de cão, tu deixasse ele levar a tua paz. Não deixa ninguém levar a tua paz, não. O Senhor é a tua paz. Perdoe, libere perdão, reconcilie-se e se prepare para grandes resultados. Que o inimigo não vai poder dizer, ei, você está em mágoa, ei, você está com coração limpo, você está com coração limpo, liberado. Aí você se prepara para gerar coisas, para gerar coisas através da fé. Então uma pegada mais. Aleluia. Te prepara para grandes resultados, meu irmão. Sabe quando Deus está trazendo palavras como essa? Primeiro veio alinhamento, correção, ensinamento, alinhamento de coração. Aí veio um mês sobre o profético, para a gente crer no profético, para a gente entender o profético, para a gente se mover no profético. Aí agora vem palavras sobre fé. Eu não prego o que eu quero, não. Eu prego o que o Senhor me leva a pregar. É porque o Senhor está querendo gerar coisas. Mas Ele espera que você fale. Ele não pode vir quebrar a autoridade que Ele estabeleceu na terra, que é você. E aí se Ele vem, quebra e faz alguma coisa, Ele está quebrando um sistema de autoridade que Ele mesmo estabeleceu. Ele tem poder para fazer isso, mas Ele não descumpre as próprias regras. Então Ele disse, domine. O que é que você está esperando para dominar sobre as circunstâncias? O que é que você está esperando para gerar coisas? Não, mas eu não estou vendo nada. Se Deus olhasse para a terra e disse, está uma bagunça, o que é que a gente vai fazer? Por onde é que eu começo? Não, Ele olhou e disse, haja luz. Puf, luz foi gerada. E Ele disse, haja separação entre águas e a porção seca. Existe um poder sustentando as coisas. Existe um poder que gera e que sustenta. Ei, esse poder está disponível para você e para mim, através do nome de Jesus. Ei, gere as coisas através da fé. Gere as coisas através da fé. Porque existe um favor. E nós precisamos ter essa consciência desse favor que me programou para ser abençoado, que me programou para ter resultados extraordinários. Existem resultados ordinários, na média, resultado que todo mundo tem. Existe um resultado fora da média. Ei, o que Ele tem para você é fora da média, acima da média, acima da média, acima da média, acima da média. Ei, porque existe um favor, mas eu preciso ter consciência desse favor a cada dia. Eu preciso ter consciência, me levantar com essa consciência e declarar: ei, abençoado, vamos para um dia poderoso. Ei, abençoado, vamos para um dia próspero. O meu lar é um ambiente de paz. A minha casa é um refúgio onde a glória do Senhor opera. O meu corpo funciona perfeitamente, pois a lei do Espírito de vida opera no meu corpo. Eu sou saudável. Então eu estou com uma dor, minha perna funciona perfeitamente, minha coluna funciona perfeitamente. Não existe dor crônica no teu corpo. Não existe nenhuma doença que possa crescer, prosperar no teu corpo, porque existe uma lei do Espírito de vida. Cada DNA do teu corpo recebeu do DNA do Senhor. Houve uma mudança no DNA. A irmã Cláudia Lacerda pregando aqui, ela deu uma ilustração que entrou na minha mente. Tem aquele desenho do DNA que parece uma escada torta.
Quando a gente nasce de novo, é como se o nosso DNA fosse aberto. E entrou um novo DNA e ele fecha. O DNA do céu em você. Você carrega o DNA de Deus em você. Você carrega o poder de Deus em você. É chegado um tempo da igreja do Senhor se mover em ousadia sobre a terra, estabelecendo o reino de Deus. Sabe que não cabe mais perfeitamente para nós a oração do Pai Nosso. E eu falei isso semana passada aqui. Que venha o teu reino, que se faça a tua vontade. O reino já veio. Agora é que eu conquiste território para esse reino. Porque um reino é composto por um território. O que é reino? Em inglês é kingdom. King, rei. Domínio. Domínio do rei. É um território sob o domínio do rei. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Somos nós. Quem são os reis? Somos nós. Ele é Rei de reis. Então nós, como reis, precisamos conquistar territórios para esse reino maior. E para conquistar território, eu preciso entender a minha identidade. Aí eu entendo que o meu condomínio, porque eu cheguei, ela é transformada. Que a minha rua, porque eu cheguei, ela é transformada. Ah não, mas a minha rua é muito violenta. Era, porque agora a paz reina nesse lugar. Ei, declare sobre o teu bairro. Sobre o teu bairro você declara. A minha rua é tranquila, a minha rua é um lugar de paz. A minha rua é um lugar próspero. O Janga é um lugar próspero. O litoral de Paulista é um lugar próspero. Eu declaro sobre a política de Paulista. Homens e mulheres de Deus se levantando para representar bem Deus naquele lugar, para representar os princípios que eu e você acreditamos, os princípios que eu e você defendemos, que são os princípios da palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus chegando em cada lugar aqui no Janga, em cada comunidade, em cada subbairro, em nome de Jesus, o poder do Senhor Jesus trazendo transformação. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos declarar coisas que vão gerar transformações. Dá para aumentar um pouquinho o retorno aqui, por favor? Aleluia. Diga assim: eu creio em grandes coisas sendo geradas através da fé. Eu creio em o Senhor me conduzindo para mais perto dele, para um lugar de mais intimidade, de mais amor, de mais honra, onde o pecado não terá domínio sobre a minha vida, sobre a minha carne, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro o Senhor Jesus como centro da minha existência, da minha vida, e isso vai gerar grandes resultados em tudo que eu fizer. Eu declaro que onde eu colocar a mão vai prosperar. Eu declaro que onde eu chegar, o ambiente será transformado. Eu declaro o poder de Deus em operação nessa igreja, cada vez mais, onde milagres extraordinários vão acontecer. Eu chamo agora recursos do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os lugares, chegando para me favorecer. E eu vou favorecer o reino do Senhor. Tudo aquilo que chegar nas minhas mãos será para a glória de Deus. A minha vida será para a glória de Deus. A minha família existe para a glória de Deus. O meu lar
é um lugar de paz, é um lugar de prosperidade. E nesse momento, nós geramos, pela fé, salvação nesse bairro. Essa orla será alcançada pelo poder de Deus. Todo o litoral de Paulista será alcançado pelo poder de Deus. Pessoas serão atraídas para esta casa e para o nosso novo templo pelo poder de Deus. E vão ter encontros poderosos com o Senhor através de mim, que sou um representante do Senhor sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Agora declara pela fé esse favor, gerando coisas, e aquilo que você está precisando gerar, enquanto você canta essa música, você pode declarar também. Você pode declarar sendo gerado na tua casa, na tua vida, na tua família, sendo gerado. Nós fizemos declarações de fé mais amplas, mais gerais, mas você sabe o que a tua casa precisa. Declare isso, mas não declare só aqui, declare quando chegar lá também. Declare quando acordar, declare ao dormir, declare no teu trabalho quando chegar. Mas tenha consciência desse favor a cada dia. Aleluia. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu paro eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passo, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passo, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia, aleluia. Existe alguém no nosso meio nessa noite que ainda não fez de Jesus, que é o que verdadeiramente importa, como Senhor da sua vida. Existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão. Nessa noite, nesse momento, a porta da salvação está aberta para você. Mais importante do que qualquer coisa que Ele possa fazer por nós é quem Ele é e quem Ele pode ser em nós.
Então, se você ainda não fez esse compromisso com Ele, nesse momento está aberta essa porta. Ou se você já fez esse compromisso, mas em algum momento você se afastou, sinaliza com a tua mão, a gente vai celebrar com você. Tem alguém? Uma pessoa? Pode vir, pode vir. Aleluia! 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 Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, viu? Seu nome? Williane hoje está voltando para os caminhos do Senhor. Aleluia! Melhor decisão da vida. Quem é o segundo? Levanta a tua mão e vem. Deixa eu dizer algo para você. Tem alguém aqui nessa noite, e eu não sei se é uma ou mais pessoas, mas tem alguém aqui nessa noite que tem vindo para cultos, que tem se aproximado do Senhor, mas ainda não firmou um compromisso com Ele publicamente. Existe a necessidade de firmar esse compromisso, de confessá-lo publicamente como o Senhor da sua vida. E esse é o teu momento. Não espera ficar pronto, meu irmão. Você não vai ficar pronto sem Ele. Quem é você? Levanta a tua mão. Aleluia, vem pra cá, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é o terceiro? Sinaliza aí. Aleluia. Eu pensei até que já era daqui. Aleluia. Aleluia. Quem é o terceiro? Tem mais gente nessa noite para ser salvo. Tem pelo menos mais 2 pessoas. Vem pra cá. Aleluia. 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 Eita, o pastor falou mais 2. Mas pode vir mais. Se você tá aí, meu irmão, não te segura não, vem pra cá. Tem mais alguém para firmar esse compromisso hoje com o Senhor? Levanta a tua mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que há a maior festa no céu para um pecador que se arrepende. Imagina 4. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz lá em tudo que a gente vive é pela fé, inclusive a salvação é crendo e confessando. Lá em Romanos 10, a partir do versículo 8, vai dizer: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês creem que Jesus morreu
e ressuscitou para dar vida eterna a vocês. E vocês decidem fazer o Senhor dono da vida de vocês nessa noite. Amém? Então eu vou pedir para vocês repetirem comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que eu confesso o Senhor como dono da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E daqui para frente, a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Estende tua mão para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós declaramos, Pai, a tua boa mão sobre a vida de cada uma dessas irmãs que hoje fazem o compromisso público de servir ao Senhor Jesus. Declaramos a tua boa mão sobre elas, trazendo toda a provisão necessária para esse novo tempo. Trazendo, Pai, novos desejos, novos anseios em seus corações, para que elas possam viver cada um dos planos que o Senhor tem para a vida delas. Nós declaramos hoje falida toda a obra do diabo sobre suas vidas, cada um dos seus planos caindo por terra, em nome de Jesus. Declaramos isso pela fé e já te damos graças em nome de Jesus. Amém. Agora olhem a nova família de vocês. Elas vão dar algumas instruções para vocês. Aleluia! 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 Aleluia!